disse, linguagem de consulta estruturada, é o que significa SQL em inglês, certo? É uma linguagem de programação universal para sistemas de banco de dados, certo? O objetivo é definir e manipular informações de um banco de dados, certo? E aí, o SQL, ele é uma linguagem não procedural, que é diferente da álgebra relacional, certo? Ele permite que a gente trabalhe com várias tabelas, ele permite utilizar resultados de instruções SQL, como subconsultas, por exemplo. Então, no álgebra relacional, a gente usava o símbolo da divisão para subconsulta, aqui a gente usa com subconsulta com o select, certo? Não necessita especificar o método de acesso ao banco, tá? Então, a gente sempre vai usar o comando SQL, vou mostrar para vocês quais são esses comandos. E aqui algumas características da linguagem SQL, certo? Administra um sistema, administra um banco de dados, existem programadores para fazer essa programação, tá? Ele influencia as tomadas de decisões, certo? E ele se divide em dois tipos. O primeiro, né, como diz lá no começo da aula, ele é linguagem de definição de dados e linguagem de manipulação, DDL e DML. A linguagem de definição de dados, ela tem que ser executada primeiro, tá? É um conjunto de comandos onde é composto por create, alter e drop. O create, ele vai criar banco de dados e tabelas, né? Não só o comando, mas junto com uma sintaxe. O alter vai alterar tabelas já criadas, certo? E o drop, ele vai deletar banco de dados ou tabelas. Então, ele é os comandos de DDL. Aqui tem exemplos, né, de uma sintaxe. Então, no lugar do create, do lugar do nome do objeto, a gente vai usar a palavra, sempre vai usar a palavra create. Aí na frente o nome do objeto, que seria um banco de dados, por exemplo, o nome do banco ou o nome da tabela. Na sequência, a gente cria o banco de dados primeiro, depois cria a tabela, porque é dentro do banco que vão ficar as tabelas. Aí cria um novo objeto. Então, por isso que fala o nome do objeto, porque pode ser um banco, pode ser uma tabela. Então, diz o nome do banco e ponto e vírgula. Diz o nome da tabela e os dados, né? O nome da coluna e o tipo de dados da tabela. A mesma coisa quando eu vou usar o comando alter. Então, fala do comando, nome do objeto, nome da tabela no caso, e o que eu quero fazer. Eu quero alterar uma coluna, eu quero criar uma nova coluna. Então, ela é acompanhada de comandos de alteração, comandos de adicionar, comando de excluir. E o drop, ele deleta o objeto. Pode ser um banco de dados ou uma tabela. Lembrando que o drop ele só é usado quando não existe relacionamento entre as tabelas. Se existe um relacionamento e existe a defesa da integridade, né, do banco de dados, que é fazer o relacionamento dizendo que uma chave primária é chave estrangeira em outra tabela, então eu estou impondo a integridade dos dados. Então, eu não consigo deletar essas tabelas que se relacionam, certo? Aqui tem um exemplo de criação de tabela. Então, aqui é a estrutura de criação de tabela. Então, de banco, a diferença é que aqui eu vou colocar create database e o nome do banco, ponto e vírgula. Para criar a tabela, eu vou colocar create table, né? Esse azul é o comando padrão que tem que fazer, o nome da tabela, o nome do campo e o tipo do campo, o nome do campo e o tipo do campo. E aqui são opcionais, que vai dizer se é chave primária, se é not null, se eu não quero campo nulo e tal. Esse serial é um tipo de dados para Postgres ou SQL Server. Para MySQL, a gente vai usar autoincremente, certo? Primeiro que vocês já sabem, né? A chave primária, ela pode ser criada aqui na frente ou desse jeito aqui. Bom, aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, que a gente, na verdade, hoje, para vocês fazerem o exercício, o que eu quero que vocês digam? Que vocês façam um resumo explicando a diferença de definição, de linguagem de definição de dados e linguagem de manipulação de dados. Aí, para a próxima aula, eu vou explicar como fazer os comandos e aí eu vou passar atividades em relação aos comandos, certo? Vou ensinar como que usa o MySQL, como que faz o arquivo, TXT, se for o caso. Bom,
Se vocês não quiserem instalar o programa, não conseguirem, vocês podem fazer um arquivo SQL no TXT, no bloco de notas, e na hora de submeter a atividade, vocês vão mandar o arquivo. Aí eu abro no meu programa e executo para ver se deu certo. Então, assim, a diferença é que vocês, se vocês não tiverem programa, vocês não vão conseguir executar para ver se deu certo, certo? Bom, aí aqui eu tenho um exemplo de alter table, né? Ó, então, os exemplos, os exercícios vão ser nesse estilo de exemplo aqui. Então, o nome da tabela, alter table, o nome da tabela que eu quero alterar, o nome da coluna e o tipo e o campo, né? O tipo do campo. Então, aqui é um exemplo, ó. O que eu quero fazer? Remover o campo estado da tabela cidade, ó. Alter table, o nome da tabela cidade, qual o campo que eu quero deletar? Estado, certo? Então, o nome do campo, o nome da tabela. E por aí vai alguns exemplos. Aqui algumas situações que a gente vai usar alguns comandos de restrições de integridade, tá? No nosso caso, a gente vai usar not null para falar que o campo não é nulo, quando a gente não quiser que ele fique nulo. Primeiro key para a chave primária e for key para a chave estrangeira. Esses outros dois a gente não vai usar. Bom, aqui tem um exemplo usando not null, tá? Na criação da tabela. Exemplo de chave primária, que ela pode ser criada por último aqui também. Exemplo de chave estrangeira, onde eu estou falando que uma chave primária que foi criada na tabela de departamento, aqui ela foi criada como código departamento, e ela vai ser uma chave estrangeira, da tabela de departamento que é chave primária. Então, eu tenho que referenciar a tabela. É linguagem de manipulação de dados, né? Que é os comandos de manipular os dados. Depois que eu fiz a tabela, depois que eu criei o banco, então eu tenho os comandos que eu vou manipular. O comando de inserir dados nas tabelas, o comando de atualizar dados, o comando de deletar dados e o comando de selecionar. Esses comandos, o insert, update, delete, eles vão inserir linhas, né, tuplas, eles vão inserir linhas de comando, e o select, ele vai selecionar todos os dados da tabela ou colunas específicas e pode fazer restrição. As restrições é a partir da cláusula where. Eu também vou ensinar na próxima aula. Então, o que vocês têm que saber? O que faz o comando de manipulação, o que faz o comando de definição, certo? E aí, aqui eu tenho os exemplos do comando, a ordenar em crescente e decrescente, funções contar, somar, média, valor máximo, valor mínimo. Funções de agregação, aqui tem um exemplo, ó, tá vendo? Tudo que a gente fez lá. Agrupamento, aquele símbolo do gama aqui, a gente vai usar group by, tá? A condição de agrupamento, ela tem essa opção e essa opção, depois, quando a gente for programar, vocês vão ver. E aqui prefixando os nomes, né, os nomes de coluna. Depois a gente tem as junções, que são os joins, que aqui a gente vai usar a palavra inner join, no lugar do barra, x barra. Eles vão realizar a junção entre as tabelas, tá? Então, a gente vai usar inner join. Então, aqui tem um exemplo. Ele pode ser utilizado com a palavra inner join ou com a palavra where, tá? Aqui eu estou usando só where, não estou usando a palavra inner join. E depois eu vou mostrar os exemplos para vocês. Aqui eu usando, ó, self-join, consultas aninhadas, quando eu quero dizer que quando é subconsulta, tá vendo? Uma consulta dentro da outra. Então, quando eu uso select é para consulta, busca, pesquisa, certo? Buscar dados na tabela, ó. Cláusula where é o sigma, certo? Aqui é para dizer da onde, qual tabela eu estou pegando, tá? E aqui o select, ele pega o nome das colunas. Então, o select, ele representa o PI, ok? Então, aqui são alguns exemplos para vocês olharem. Vários exemplos.